noite, começando mais uma live Mulheres Posicionadas. E eu quero dizer para você, é uma honra, é uma alegria ter você aqui, mulher, os homens também que nos assistem, que vão estar participando dessa live. A gente vai falar sobre o posicionamento da mulher. Toda semana a gente está aqui trazendo uma mulher de Deus, uma mulher que tem algo para agregar na sua vida, uma mulher que tem algo para trazer de experiência, de situações, de chamado, de propósito para a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser mais uma semana, mais um dia extraordinário. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. E eu quero deixar para você um versículo que diz... Tá sem som, gente? Tá sem som aqui? Vocês estão me ouvindo? Alguém que tá já aí, vocês que já estão aí, tá me ouvindo? Fala, faz um joinha aí. Tá dando pra me ouvir? Glória a Deus. Responde aí, gente, se vocês estão me ouvindo. Vou continuar, tá? Tem um versículo que diz: porque para Deus nada é impossível. O que tem a ver com mulheres posicionadas? Eu só quero que você... Obrigada, amada. Andréia Mello, obrigada. Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda, não há nada que Deus não possa fazer na sua vida. Então se alegre, entrega tudo nas mãos dele, seu posicionamento. Se ele mandar você fazer alguma coisa, você falar: Senhor, mas eu não estou entendendo. Não precisa entender. Você precisa obedecer. Coloque isso na sua cabeça. Você precisa ser direcionado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo e fazer o que ele está mandando, porque para ele não há nada impossível. Então ele te coloca onde ele quer, ele usa você como ele quer, ele coloca capacitação em você que você nem sabia que você tinha, porque para Deus não há nada impossível. Louvado seja Deus. Vou chamar ela aqui, maravilhosa, mas ela está em Olinda. Olha que legal, tá longe de nós, né? Eu tô aqui em São Paulo, mas terra boa, né? Nordeste é uma terra boa demais. Paz do Senhor, amada. Cadê você? A câmera tá virada. A paz do Senhor, boa noite. Rapaz, mostrou ali as Mostrou, minhas mas não dá pra ler, coisas, minhas não. mensagens. Não deu pra ler, não. Ah, esses dias eu fui fazer a live semana passada, fez a mesma coisa, ele virou. Falei: Jesus amado, só a graça, Isso, mas faz parte. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim é. mesmo. Que alegria ter Deixa você eu chamar aqui o aqui, que pessoal. honra ter você, tô feliz com a sua participação, com a sua presença. A Ai, gente não se conhece pessoalmente, mas tá vendo o que a internet faz? Né? A internet faz essa conexão, né? A gente tem um grupo ali em comum, onde você isso. tá ali, né? Naquele grupo ali administrando, sempre trazendo alguma coisa de conhecimento, e também as redes sociais aí, né? Então, é uma alegria ter você aqui conosco. Tenho certeza que você vai agregar na vida dessas mulheres aí que vão entrar aqui, falar conosco. E, Letícia, fica à vontade. Antes, quer dizer, antes de você começar, vamos orar, né? Apresentar para o nosso Senhor, para Ele governar tudo aqui. Nossa vida já é dele, mas é bom, né? Assim, eu gosto sempre de estar apresentando para Deus. Vamos fazer uma oração bem rapidinha aqui. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te amamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigada por essa live, pela essa mulher que está aí, a Letícia, Senhor, pela minha vida. Pai, por todos que vão entrar, que já Amém. estão conosco. Abençoa cada vida, Senhor. Fala o que o Senhor quiser, nos ensina, nos capacita, nos fortalece, nos exorta. Seja feito como tu quiseres nessa live. Pai, essa live é para te adorar, para te exaltar, para contar todos os seus feitos, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor permite muitas vezes. Então, Deus, seja, Senhor, glorificado neste lugar, Pai. Esse lugar, esse acesso, nós damos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa e trabalha na vida de cada um que vai estar conosco durante esses momentos de live, em nome de Jesus. Usa a Tua serva poderosamente, enche ela com a Tua graça, Pai, que o Senhor possa trabalhar em todas as áreas da vida dela, na saúde, na família, na área profissional, ministerial, Pai, que o Senhor possa cada vez mais prosperar a tua filha, usá-la, Senhor, e fazer aqueles desejos mais profundos do coração dela, segundo os propósitos que há no teu coração, Pai. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém! Ô, glória! Letícia, conta Amém. para nós quem é a Amém. Letícia de Recife.
que mora em... Eu perguntei para ela hoje, né, no WhatsApp, Letícia, vem cá, você é de Fortaleza, da Paraíba, da onde você é? Porque tem um sotaque, né, de Nordeste. Conta para nós, Letícia, quem é a Letícia? Eu sou, eu sou Letícia Carvalho, né? Sou mentora de mulheres cristãs. Moro em Olinda, mas sou natural do Recife. Com um pezinho lá em Portugal Ah, é? Que também. legal. Então, tenho dupla nacionalidade, né? Mas o meu coração é brasileiro, então é isso. Então, hoje eu trabalho sou mentora, né? Trabalho com mulheres cristãs que estão travadas, né, para viver o seu chamado. Então, o Senhor me chamou assim para um desafio, na verdade. Eu encaro isso como um desafio, porque é um movimento, né? Na verdade, começou com mentoria e ele já está assim se transformando num movimento, que é encontre o seu lugar no reino, né? Aí eu pensei, Senhor, mas encontre o seu lugar no reino. Mas as igrejas, assim, têm um certo preconceito, né, assim, de alguém ajudar os membros a encontrar o seu chamado. Porque, de uma certa forma, tem assim, uma certa resistência, né, por parte das igrejas, das denominações. Por quê? Porque isso aí só cabe ao Espírito Santo. Amém. Mas aí a gente vai para a parte psicológica, né? Que não é só espiritual. Muitas mulheres, então, que o senhor falou comigo, que muitas filhas dele estão travadas por questões psicológicas, não só espirituais, mas psicológicas, e que elas precisam de alguém que possam ajudá-las, que possa ajudá-las, né? É aquela coisa do procrastinar, é aquela coisa do eu me sinto rejeitada, eu fui abandonada, eu fui isso, então eu não consigo avançar, né? Então, o que o Senhor me disse tem muitas filhas minhas que deveriam estar fazendo a obra e não estão, por essas questões emocionais, psicológicas, né? Coisas que passaram lá atrás e que travam a vida, né? E eu já tive nesse lado, né? Eu já tive assim, já me senti muito perdida. Antes de estar posicionada, né, para aquilo que o Senhor me chamou para fazer, né? Então, sempre trabalhei, Cris, com mulheres ansiosas. Por quê? Porque eu já vivi isso muito na Conta minha para vida. nós um pouquinho desse testemunho Então, aí, porque a ansiedade, esses dias eu gravei esses heroes aí, né, do Instagram, e eu falei, gente, aí eu falei sobre ansiedade, depressão, como e o estresse, né? Como hoje é uma doença, eu falo, né, do século que a gente vive, uma delas é a ansiedade. A maioria das pessoas, não só mulheres e homens, até crianças, são ansiosas, né? E é muito do que a gente vive hoje, né? Esse acesso a tudo ao mesmo tempo, a coisa. Mas, então conta pouquinho aí para você, que você já se preparou para falar aí alguma coisa, mas conta um pouquinho para nós desse testemunho, porque é muito importante, né? Sobre isso aí, sobre ansiedade. Também já fui bastante ansiosa, às vezes eu também sou um pouquinho ainda, e é importante falar, né? Como foi, o que você fez. na verdade, a gente não deixa de, Disse, né, de ter momentos sim. ansiosos, né? A ansiedade, ela faz parte do ser humano, né? Então, eu tive, sim, picos, assim, grandes de ansiedade durante a minha vida, de tal forma de acordar o meu marido de madrugada e dizer, olha, eu tô tendo um infarto. Porque era assim, acordava assim com o coração acelerado, super acelerado, né? E passei um perrengue, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Passei assim uns
umas aflições bem grandes em relação à ansiedade. E isso foi sendo ultrapassado com muita oração, com muito respirar fundo, né? E colocar o Senhor sempre em primeiro lugar, sabe? Passei a ter uma rotina diferente, a começar da minha manhã, passou a ser prioridade a busca pelo Senhor. Ao acordar, eu já acordo, né, com um devocional. Então, eu priorizei colocar o Senhor em primeiro lugar no meu dia. Né? E isso aí já foi um grande passo para ultrapassar, né? Para superar esses picos altos de ansiedade. Agora, eu não vou dizer para você que estou livre, porque tem momentos em que a gente passa e que vem, né? Mas aí opa, eu já passei por isso e não quero, não me permito mais passar por isso. Então aí vem, aí vou para a oração, porque assim, uma das coisas que muitas mulheres e homens também, todas as pessoas, é que quando recebem uma comunicação ruim, né? Ou seja, uma notícia ruim, ele primeiro já se apavora, né? Já corre para falar com fulano, tal, como é que pode resolver isso? Quando a gente precisa primeiro ir para quem pode resolver, para quem pode nos ajudar, que é o Senhor, e aí a oração, né? Então, isso aí eu coloquei muito em prática na minha vida. Eu não estou tendo, desculpa só dar uma pausa aqui no que eu estou falando, mas eu não estou tendo acesso a quem está entrando, quem está falando, nada. Está tudo parado aqui. Eu não sei se tem gente aí falando comigo. Falando não. Tem gente Eu entrando, peço. mas não falando. Ah, agora falou. Amém, glória a Deus. Ah, tá. É, Pronto. mas Porque eu não estou recebendo nada, gente. Tá tudo parado aqui. assim, Tá bom? eu coloquei a internet tá um pouquinho ruim. Mas sejam bem-vindos. Sejam bem. Então, eu tô com a internet, o meu celular, porque eu tô sem internet em casa desde sexta-feira. Mas então essa questão da ansiedade, ela sempre esteve presente assim no meu cotidiano. E aí o Senhor disse, olha, eu quero usar isso quero usar a sua vida para ajudar mulheres, as minhas filhas, a amenizarem também a vida delas, né? Porque a questão da ansiedade é o excesso de futuro. Ou seja, muitas vezes a gente está preocupada por uma coisa que nem vai acontecer, né? A gente fica com os pensamentos, né? Os pensamentos estão ali, né? E o inimigo também usa isso, ele sabe a nossa fraqueza. E aí é uma das formas, eu trago essa dica para vocês, utilizem a palavra, né? Para combater, porque foi isso que o Senhor Jesus usou quando foi tentado no deserto, né? Então ele combateu o inimigo com a palavra do Senhor, com a palavra dele, né? Então é muito importante que a gente faça o devocional, que a gente tenha entendimento da palavra, né? Para que a gente, nesses momentos, a gente possa ter essa arma, que é uma ferramenta que a gente tem espiritual que a gente pode utilizar. Então, quando o Senhor me chamou para esse projeto, ele disse que realmente tinha muitas mulheres que estavam frustradas, mulheres que estão ansiosas, frustradas, que se sentem inúteis no reino, porque não conseguem se encontrar. Muitas delas nem sabem os dons que têm. Por isso que é muito importante a gente trazer isso, né, à existência, dizer, olha, existe sim. Quais são os dons que você tem? E na mentoria eu trago faço muito essa questão dos dons, né? A gente trabalha muito os dons espirituais, né? Poxa, você tem um dom de aconselhamento, você tem um dom da palavra, você tem um dom do ensino, você tem várias questões que você que você já tem dentro de você, que o Senhor já colocou, mas muitas mulheres não conseguem colocar isso para fora.
ou seja, estão travadas. E É, é isso que o inimigo é. quer. E sabe O uma coisa que inimigo. eu tô lembrando aqui, né? Ontem teve um culto e o pastor Ney Maranhão, né, que é um juiz federal, ele que ministrou. E ele falou algo em relação a isso, né, que hoje em dia, por que que existe tanta ansiedade também? Porque as pessoas elas estão querendo fazer aquilo que às vezes elas não foram chamadas para fazer. Ou às vezes elas foram chamadas, mas não é o tempo ainda. Então elas ficam querendo, por exemplo, aí elas olham, o que ele ministrou foi sobre fazer o ordinário, o dia a dia, o que Deus te chamou agora. Não Sim. ficar querendo, eu quero, né? Tipo, igual hoje. Aí ele deu o exemplo que tá vindo muito assim para trazer isso aqui para nós, porque hoje em dia a rede social, Instagram, eu quero ter 300 milhões de seguidores, não sei o quê. Então a pessoa fica achando que o que tem pouco digamos assim, não é nada. Mas quem disse que ele não é nada, né? Para Deus, todo mundo tem um valor muito Sim. especial e talvez aquele que, digamos assim, tem milhões. Eu não estou falando que isso é uma coisa, um fato, tá bom? Mas de repente alguém Uhum. que tem milhões que acha assim, todo mundo quer seguir, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer, sabe, viver aquela vida. De repente Deus não se agrada daquela vida. E aí a gente, falando para as pessoas mais comuns, né, normais, que tem lá os seus seguidores, mas tem a sua vida mais comum, fica querendo essa neura de chegar naquele lugar que às vezes Deus não te chama para chegar. E às vezes, de repente, o Senhor está se agradando mais de nós, como estamos aqui, né? Cada um na sua posição, no seu chamado, vivendo a sua vida, o ordinário, o dia a dia mesmo, tal, a pequena coisa, do que aquela coisa, bum, entendeu? Então ele falou isso, falou muito ao meu coração essa palavra e tem a ver com o que você está falando que muitas vezes a ansiedade dessas pessoas, as mulheres, os homens, né, hoje não é mais só porque alguma coisa que vai acontecer, não. Hoje é muito pelo viver o que não foi chamado para viver, ou querer viver a vida do outro, né? Que já está lá Sim. num patamar, que já foi preparado para estar lá, enfim. Tem todo esse processo também, né, Letícia? Não só a Muito. ansiedade normal do dia a dia, mas a gente fica se cobrando, o ser humano, principalmente nós que estamos na rede social o tempo todo, a gente se cobra para, por exemplo, tá entregando melhor, tá sempre levando uma palavra. Por exemplo, eu gosto de trazer uma palavra. Eu sei que você também você é mentora de mulheres, ou seja, então há uma cobrança da sociedade para a nossa vida e há uma cobrança nossa mesma. Mas às vezes o Senhor não quer que a gente se cobre tanto, porque do jeito que a gente está fazendo, tá agradando a Deus, tá alcançando pessoas, tá trabalhando nos corações, mas aí fica naquela, sabe, a expectativa e vai gerando uma ansiedade e vai gerando uma doença. E aí, quando vê, não tá fazendo nada, né? Só te interrompendo É. rapidinho, você que vai estar falando, ministrando, mas é que foi ontem essa palavra, ela ainda tá muito assim na minha mente, você falando isso. É muito sobre isso, é buscar em Deus o que Deus tem para nós, o tempo que Ele tem para nós. Senhor, qual que é o tempo de eu viver isso? Porque de repente também isso, o grande, vamos dizer assim, é uma promessa de Deus. Mas há um tempo para todas as coisas. De repente, ainda Deus vai capacitar, vai preparar, Sim, vai, sabe? Então, isso traz ansiedade também. Vai, vou te interromper mais não. é verdade. É, isso que você, muito pertinente que você trouxe, porque hoje a gente tem muito a questão da comparação, né? Quando a gente se compara ao outro, porque a outra pessoa, ela tem tantos seguidores e acha que por aquilo, pelos seguidores, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está, enfim. Mas é o que você falou. Muitas vezes essa pessoa não agrada ao Senhor. E aquela que tem poucos seguidores é aquela que está Sim. fazendo certo. É aquela que está cumprindo o seu chamado, que está vivendo o seu chamado. E aos poucos ela vai chegar a um patamar que Deus quer. Pode não ter os 300 É um bilhões, os exemplo, 300 né? mil seguidores. Mas, exato, né? Mas você vai estar ali fazendo a obra e cumprindo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Então, a comparação, né, ela gera inveja, ela gera ansiedade e ela gera frustração. Isso. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode estar incorrendo nesse erro, né? De olhar do outro, fulaninha, ixi, fulaninha tá com, olha quantos seguidores fulaninha tem, né? Então não tem nada a ver, né? É o mundo
da imagem, né? Das imagens que a rede social hoje coloca no nosso meio, né? E que traz esses sentimentos que nos frustra, que nos deixa ansiosas, né? Mas não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor É, espera de nós. Então, quando eu falo do movimento Encontre o Seu Lugar no Reino, é para justamente essas mulheres que estão fora do que Deus planejou para elas, e, ou seja, recolocar ali, né? No tempo certo, lógico, mas que as mulheres estejam no movimento, porque também a gente não pode esperar que Deus faça tudo, faça a não. nossa parte. Não, a gente Sim, precisa estar sim. no movimento. Você, eu, a gente está aqui, está contribuindo para o reino, trazendo mensagens, trazendo postagens. A gente está contribuindo para ajudar alguém, né? Se a gente ajudar uma pessoa, a gente já está fazendo um grande Até trabalho, porque né? Inspirando pensando em pessoas. Jesus, né? Não, você fazendo assim, por exemplo, Jesus pregou para uma mulher, que foi a samaritana no poço ali de Jacó, e essa uma ganhou o resto da cidade. Então, assim, às vezes a gente quer ganhar uma multidão, né? A mulher que está ouvindo, a mulher que vai ouvir essa mensagem. Às vezes você está querendo, né, alcançar uma multidão através daquilo que você faz, mas o Senhor está falando através da Letícia aí, ó. Se você falar com um, você já vai valer a pena, porque esse um pode ser tão poderoso que Deus vai fazer na vida desse um, que esse um vai ganhar a multidão que você gostaria e você acabou ganhando aquele povo também, né? Você contribuiu para isso. Então, deixa na mão de Deus, gente. Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão, porque assim, tudo tem um tempo certo. Eu já sofri bastante com isso. Eu Eu sei o que é também. isso, gente, que eu tô falando. Né? A questão de me comparar, de me achar inútil, de me achar perdida. O que é que eu estou fazendo? O que é que o senhor trouxe? O senhor me trouxe aqui para quê? E querer a resposta logo, né? A questão da pandemia foi para mim assim crucial, foi um momento de muito aprendizado, né? Eu aproveitei isso, né? Eu aproveitei do Senhor, eu busquei ao Senhor na pandemia. Realmente esse foi um momento em que o Senhor me visitou, sabe? E trabalhei já. Lógico que a gente trabalha com mulheres, a gente trabalha com Ah, sobrecarga também. sem dúvida. Então, a sobrecarga faz parte, né, também do universo feminino, porque a gente abarca muitas coisas, né? A gente abraça muitas coisas e aí começa a sobrecarga, principalmente líderes, né? Eu trabalho muito com líderes, faço mentoria com líderes, com psicólogas, terapeutas, enfim, né? Pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Então, na pandemia, a gente deu aquela parada e aí eu disse, gente, a gente precisa dessa parada, a gente precisa desse momento, né? E quem aproveitou esse momento realmente teve um encontro com o Senhor, quem realmente, espiritualmente falando, teve um encontro poderoso com o Senhor. Lógico que muitas coisas ruins aconteceram e a gente lamenta, mas foi um chacoalhar de Deus para Foi. muita gente, né? Foi uma coisa, olha, você precisa parar de correr. Mas parece que as pessoas não entenderam, né? E continuam naquele ritmo desenfreado, né? Em busca de algo que ainda não chegou, ou que o Senhor ainda não sinalizou. Mas aí quando a gente vai buscar, né? Porque eu também já fiz, eu sei que você é coach, também já fiz curso de coaching, master coach, né? E a gente sabe que através das perguntas a gente tira ali muitas Uhum. coisas, né? Faz a pessoa refletir muito sobre a vida dela, né? E assim, eu utilizo muito isso, a questão das perguntas, né? Para que as pessoas entendam, né? Busquem dentro delas. Lógico que através, eu sempre digo, através do meu grande mentor, que é o Uhum. Espírito Santo, porque sem ele a gente não faz nada, sem o Senhor Jesus a Verdade. gente não faz nada. Verdade. E
Mas é necessário, desde o início que eu falei, né? Muitas vezes é necessário para algumas pessoas a gente pegar na mão e ir com elas, né? Para que elas realmente, aquilo que Deus chamou para fazer, né, elas façam, elas comecem a se movimentar no reino, porque a estagnação realmente paralisa e deixa a pessoa ali, ai, não, e aí vou deixando sempre para outro dia, ai, outro dia, amanhã eu faço, e aí não faz nada, né? E eu sou uma pessoa que gosto de puxar, né? Assim, eu puxo pelas minhas mentoradas, puxo pelas pessoas que realmente colocam a confiança. Lógico, a confiança sempre tem que estar primeiramente no Senhor, mas que me escolhem para estar com elas assim, junto, né? E a gente andar junto até que, né, elas Consiga andar consigam. Ah, sozinha. eu tenho mentoradas que tá, graças a Deus, né, ao Senhor, conseguiram assim dar um salto, né? Então, eu sou muito, muito grata ao Senhor, assim, glorifico muito o nome dele, porque cada vez mais é necessário. A gente está vendo aí as coisas acontecerem, né? O, os princípios das dores já acontecem há muito tempo e está perto a volta do nosso É. Senhor. Então é preciso cada vez mais a gente chamar essa realidade, né? E não há mais tempo da gente estar procrastinando, para a gente estar deixando para lá aquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Então isso é muito, isso para mim é uma coisa assim de muita responsabilidade, Uhum. sabe? E a gente não pode deixar que esses sentimentos e emoções paralisem essa coisa tão importante, né? Que é o nosso chamado e o nosso primordial, né? Que paralisa também muito a gente, é o ID, é a gente falar daquilo que Deus fez na nossa vida, de que Jesus é o nosso Senhor, né? E isso aí é o nosso primeiro chamado, a nossa primeira missão. É proclamar o Evangelho, é falar do Evangelho. E eu sei, isso é para mim. Primeiramente, eu estou falando para mim, que eu ainda sou muito, muito tímida e eu peço ao Senhor essa ousadia, sabe? Essa ousadia de realmente falar dele, porque nessas horas é primordial, é o mais importante, antes de qualquer coisa, é a gente falar dele, né? É o Mas nossa sabe, primeira missão. É isso. falando aí, eu tô pensando aqui uma coisa. Você sabe, eu sou escritora, né? Eu escrevi alguns livros em coautoria. Nunca escrevi um sozinho ainda. Vou escrever ainda um dia. Mas o que eu quero dizer em nome de Jesus. É uma promessa de Deus aí, preciso me mover, né? O que você falou, parar de procrastinar nesse sentido aí. Mas o que eu quero dizer do livro é, os livros que eu escrevi, que eu participei, nesses 4 livros que eu participei, são de livros de testemunho, de vida, de histórias, né? As histórias. E o que eu quero contar não é que eu sou escritora, é que as nossas histórias impactam pessoas, que é o que Deus fez na nossa vida. Então você está falando assim, às vezes, né, por exemplo, ser tímida, não ser tímida, mas o que Deus já fez na história, na sua história, na minha história, se a gente contar, né? Então É, a gente já tipo assim, já tá anunciando Jesus, porque olha que extraordinário, por exemplo, no meu caso, a estéril, eu era uma mulher estéril e Deus me fez alegre mãe de filhas. Eu tenho 2 filhas, mas eu era estéril, o médico amém. tem assinado documentos. Você não pode ter filhos, você vai ter que tentar inseminação artificial. Eu fiz alguns exames para tentar desobstruir. Eu tinha trompas, né, obstruídas e elas Sim, eram atrofiadas de infância, no meu caso. Então, eu não podia, mas Deus falou, vou te dar. Então, o que eu quero dizer em relação a anunciar Jesus às vezes assim, não precisa chegar, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é importante, lógico. Mas se a gente contar a nossa história, o que ele fez na nossa vida, já vai impactar muitas pessoas, né? Por exemplo, sim, uma pessoa que com era certeza. alcoólatra e de repente, sim, meu marido bebia muito, se converteu há muitos anos atrás, nunca mais colocou um álcool na boca, nem vinho, nem nada. Ou seja, essas coisas Amém. impactam a vida das pessoas.
por exemplo, contar, né? Por exemplo, no seu caso, que você falou que a ansiedade, eu também já fui muito ansiosa, tenho que lutar com isso constantemente, porque é o que eu falei, essa vida que a gente leva, leva a gente à ansiedade. Se a gente não for pro altar, Sim, se a gente não for para Deus, para Jesus, realmente não tem como. Mas aí a gente vai faz o que? Lança sobre ele a ansiedade e ele cuida, né? Mas então é isso. Contar os testemunhos é uma coisa forte. É contar o que Deus fez, contar como ele mudou, o que ele fez no coração, como que sentia, né? E agora como que tá sentindo após essa transformação? Porque a gente é cheio de coisa, cheio de erro, cheio de falha, e todo mundo, aquele que não é, tá mentindo, né? Aquele que, eu não, minha vida é perfeitinha. Olha aí minha vida. Mentira. Todo mundo tem seus calcanhares de Aquiles, né? Como diz o povo. com certeza. Todo mundo tem seus problemas familiares, enfim. Na mente, muitas vezes, você que trabalha com mulheres aí sabe bem, né? Na cabeça, na mente, enfim. Mas Jesus, ele é o nosso refúgio, né? Então, quando a gente conta isso para as pessoas, essa história que você viveu, essa história que eu vivi, eu acredito muito que transforma a pessoa. Pelo menos leva, dá um empurrãozinho para ela conhecer Jesus. Aí depois o Espírito Santo faz o resto, né? É, com certeza. Então, essas as questões hoje, né? Já que a gente está falando de mulheres posicionadas, né? Então, para chegar até essa posição, né? Foram muitas, uma jornada assim, e ainda estou, né? Ainda estou nessa caminhada, porque todas nós estamos, né? A gente nunca está assim posicionada de forma fixa. A gente se posiciona aqui, mas aí quando Deus diz, ó, agora é hora de sair dessa posição e ir para outra posição, porque a nossa vida é feita de fases, né? E tem fases que a gente vai precisar estar numa outra posição, né? Então, assim, quando eu falo que hoje estou posicionada, eu estou posicionada de uma forma que Deus me colocou para destravar mulheres, para destravar mulheres cristãs que não estão vivendo o seu chamado. E com isso estão ansiosas, frustradas, se sentem inúteis, incapazes, uma série de sentimentos e emoções. Né? Esse é o meu posicionamento hoje. Né? Amanhã pode ser outro. Deus Né? tem te chamado Porque para assim, esse o tempo, Senhor né? está mudando, Deus te né, chamou para para esse tempo. esse tempo. Exato. E é legal porque o que você está falando aí de posicionamento de momentos, assim, né? De fases, não é momentos, é de etapas. Porque cada etapa a É, gente está mais preparado para um novo nível. É mais ou menos por isso, né? Então, por exemplo, hoje você é mentora, você destrava mulheres, você isso. incentiva, você, sabe, tá ali, faz aí o Zoom, né? Umas reuniões e ajuda pessoalmente, cada um individualmente, coletivo, que eu já Sim, vi também. E é extraordinário, é o tempo que o Senhor te preparou para isso. Para quê? Para cada vez mais um novo nível vai chegar. E um dia ele vai falar, né, Letícia, agora vai para um outro nível, agora você vai fazer dessa forma. Então, é assim. E a gente, mulher, homens, todos que estão assistindo, a gente precisa muito entender que, assim, tem que esperar em Deus, sabe? Esperar o tempo de viver essa nova fase, né? Esse novo momento. Porque viver o hoje intensamente, né? Por exemplo, lá, mentorar, ajudar, vai. Daqui a pouco você fala, uau, o Senhor me levou para outro nível, para outro. E aí você fala, Jesus, eu nunca imaginei viver isso, mas realmente é por quê? Porque você está dando o seu melhor e o Senhor, a Bíblia fala dos talentos. Eu amo essa passagem, já falei ela em várias lives posicionadas aqui, mas tem tempo que eu não falo. Os talentos, Deus deu um para um, dois para o outro e cinco para o outro. O que ganhou um enterrou, o que ganhou dois, o que ganhou cinco multiplicou os talentos. E o Senhor ficou muito bravo com aquele que fez o de um enterrou. Porque Deus não quer que a gente pegue nossos talentos e fale assim, isso aqui
Ah, isso aqui não serve pra nada, não. Ou senão, ai, Deus vai me cobrar muito, então deixa eu guardar, deixa eu esconder esse cara, não vou fazer nada, não. Ficar nessa vida, Deus, a Bíblia mostra É, que ele não quer. E os que multiplicaram, eles, tipo assim, eu ganhei 2, eu fiz 4, eu ganhei 5, fiz 10. Ou seja, o que é multiplicar talentos? É você usar o que Deus deu e o próprio Deus vai capacitar em outras coisas que você fala, nossa, eu nem imaginei que eu tinha dom para isso. Quantas coisas, né? Você fala assim, é, meu Deus, eu nem imaginei que um dia eu ia fazer isso na minha vida. Por quê? Porque você está fazendo o que Deus mandou, posicionada, e o Senhor vai, né, capacitando para outro talento. Daqui a pouco você está com 10, com 30, com 20, sei lá. Coisinhas pequenas, mas é. que juntando faz um contexto para ajudar muita gente. Então, é muito legal. E aí o Senhor fala o quê? Que a gente é servo bom e fiel. Que o Senhor dá segundo a nossa capacidade. Então, se Ele está dando, é porque você tem capacidade, porque eu tenho capacidade, porque essas pessoas têm capacidade, Hum, né? Então, assim, é muito isso hum. também, né? Pegando esse teu gancho aí dos dons, né? É engraçado porque eu, quando comecei a fazer esse trabalho, né, na época como coach, que eu fiz o curso em 2016, então já faz um tempinho. Mas, e aí eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer essas postagens, né? E aí eu disse, vou fazer cursos de design. Aí não é que eu levo o jeito, Tá vendo? né? E o Senhor me deu esse dom, né? Então, assim, aí eu não queria depender de pessoas para fazer as postagens, porque nem sempre as pessoas faziam como eu É. gostava. Eu disse, não, eu quero aprender esse negócio aí para poder fazer minhas postagens, né? Fazer, e aí acabou dando certo, né? Acabei fazendo para mim, hoje eu faço para as pessoas. Hoje eu tenho um segundo trabalho, que é o trabalho de design, né? Eu sou também estrategista, né, de rede social. Ou seja, eu pego um perfil amador e transformo ele num perfil profissional, né, mais bem posicionado. Né? Então, assim, uniu esses dois trabalhos, né, eu uno muito isso na minha mentoria. Na minha mentoria individual, eu uno muito a questão do posicionamento da minha mentorada nas redes sociais. Então, assim, foi uma coisa que, Limpou, né, né? o Senhor veio agregar, eu trazer, né, eu trazer algo mais, né, no trabalho. Então, assim, são os dons que ele vai dando, né? E os dons que ele dá não é para ficar para a gente, né? Tudo, a nossa missão, o nosso chamado, ele é é um chamado para o coletivo. Ele é um chamado para que a gente seja bênção, instrumento, sal da terra, luz nesse mundo, para abençoar o reino, né? Para a gente abençoar outras pessoas. Não é para ficar para a gente. Então, assim, por isso que o servo que enterrou o talento, né? Ele não agradou ao Senhor, por quê? Porque ele enterrou aquilo que era para ele abençoar outras pessoas. Aham. Então, quando a gente faz isso, que a gente negligencia o nosso chamado, a gente está enterrando algo que nem é nosso, Exatamente. Nem é né? nosso. Porque você Nem vê, é né? nosso. Ele voltou É para algo que tomar, somos para Deus. pegar de volta, né? Para ver o que tinha feito, e ele falou que enterrou. Ou seja, não é nosso, não era Pois do é. homem, não era da pessoa. Não, não é nosso. Ou seja, e por que o que aquele que teve 5 recebeu mais, né? Então ele recebeu aquilo que era do que enterrou, porque aquele que ele enterrou era um servo que não era apto para o reino, né? É. Ele era um servo egoísta, ele tinha medos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, com os medos, né? Aquilo que nos paralisa na caminhada é justamente essa questão da procrastinação, é a questão da ansiedade, é tudo aquilo que nos faz parar, né? E enterrar aquilo que Deus nos deu. E aí a gente está enterrando aquilo que é do Senhor e aquilo que é do reino dele, que são as outras pessoas que vão ser beneficiadas com o nosso chamado.
né? Isso é muito sério Verdade. Até bom ter e aqui a as gente coisas. precisa. Não é, porque Já, já. já deu aí um vídeo, É, né? não, Um eu tô aqui Reels. pensando. Não, porque esse negócio do medo é uma coisa terrível, gente, né? O medo paralisa de uma forma que você. E às vezes você tá com medo de uma coisa que não existe. Não existe. É igual a gente fala, né? Ah, será que. Não, não, não. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que. Um medo, uma insegurança de uma coisa que não existe, né? Deus, se Deus chamou, ele garante. A gente precisa ter essa. Parar um pouco esse medo. Realmente, o que você falou foi bem. Foi muito bom, né, essa mensagem aí, porque paralisa muito as pessoas. Eu já tive muita insegurança de muita coisa. Hoje eu sou mais segura, mas mesmo assim, é um trabalhar de Deus todo dia, né? É um trabalhar do Senhor. Algumas coisas a gente é mais assim, ousada, outras a gente fica mais assim, né? Meu Deus, vou tirar o pé, vou ficar aqui, né? Na retaguarda, mas o Senhor, quando é dele, eu falo que ele traz paz, né? Quando é de Deus, traz paz e a gente consegue avançar pela fé, crendo que ele falou e obedecendo muito, né? Obedecendo aquilo que está no nosso coração, que o Senhor ministra. Ele vai falando no nosso coração, né? Avança, faz assim, assim vai dar certo. Usando pessoas, né? Eu gosto muito de me conectar. Eu sou uma pessoa. O meu perfil. O meu perfil é dominante, total. Não tenho nenhum outro pedacinho de nada. Mas eu sou muito influente. Eu falo, gente, eu amo pessoas, eu amo me conectar, eu amo. Porque eu acho que é uma troca, né? É uma troca que não é troca de interesse, não. É troca de conhecimento, é troca de sabedoria mesmo, da experiência. Eu amo essas coisas. E eu gosto disso desde criança. Quando eu fiz meu perfil comportamental, eu falei, está errado. Não é possível. Não, eu sou dominante também, muito. Mas eu falava, não é possível, tem que ter influente no meu perfil, né? Porque eu sou muito influente. Mas não tem influência, não tem um certo grau de influência no seu Não, perfil? o meu é dominante, Ou você, total dominante. Aí o adaptável, você se adapta? o adaptável influente é igualzinho ao dominante. Aí é bem igual. É lá em cima, 70 e tantos os dois. Mas o puro é dominante. Eu falo, Jesus, não é possível. Esse negócio tá errado, vou fazer de novo. Mas não é não, mas você vê, né? Desde criança eu gosto disso. Por quê? É isso que você falou. Essa troca, essa de experiência, de você ouvir um testemunho de outra pessoa, ouvir a história. Eu amo, gente. Eu sou apaixonada por isso, porque isso faz a gente crescer de uma forma, né? Às vezes a gente ouve, a gente nem tá contando a nossa vida para ninguém, mas a gente ouve alguma pessoa falar uma coisa e fala assim: nossa, Deus tá falando comigo, né? Deus tá falando comigo, Deus tá tratando comigo, e assim, eu amo essas coisas, eu adoro. É pessoas, né? Eu nasci para viver no meio de gente. Falo com meu marido, eu gosto muito, eu sou muito sociável e gosto de gente. Vai, continua Ah, falando eu isso. também. É que você vai falando e eu vou pegando Eu gancho. também. Eu comecei agora tô no segundo, tô no primeiro, voltei para o primeiro que eu mudei de faculdade. Eu estou fazendo psicologia e eu disse, não, eu quero um curso que seja dessa área, né? Mas que seja presencial. E aí psicologia só tem presencial. É ótimo, porque eu quero estar com pessoas, eu quero estar ali conversando, porque o meu perfil é Ah, é? IC. Eu tenho um perfil em comum. Tenho um perfil em comum. Eu sou, eu tenho um grau de influência maior do que Conforme. o conforme. Aí o meu conforme é que dá um equilíbrio, que me dá um equilíbrio, entende? Tipo, ao mesmo tempo que eu sou comunicativa e influente, eu sou Organizada, organizada, super certinha. eu gosto de algumas regras, né? Então, por isso que o meu perfil é incomum, porque Não ele combina não muito, se não, é. cruza, né? Do influente do conforme. Mas, poxa, na verdade, é a combinação É, perfeita. Eu deveria acho, ser, pra mim. Mas é mesmo, porque o influente é Eu muito acho. aquela coisa e tal. Mas aí o C É, me que dá uma, legal. Não, muito né, me dá bom. uma Muito puxada, bom. assim, né? Então, assim, eu vou para a parte mais assim, já fui muito perfeccionista. E a questão do Conforme assim. perfeccionismo, ele também trava bastante, assim, você É. avançar, Aham. sabe?
porque você quer sempre fazer tudo perfeito e nunca sai como você quer, e aí Deus não tá nem aí para Aí isso, você acha o né? Porque quê? Não perfeito vou só fazer Ele. porque não tá maravilhoso. Então não é assim. Aí acaba desistindo, né? É, Realmente tem que é, tomar muito cuidado com isso, porque o perfeccionismo é bom. Você, né, você querer tudo muito bonito, muito certo, mas se for muito exagerado, cai nisso aí que você falou. A pessoa fala, por exemplo, vamos supor, você fala assim, nossa, eu fiz isso, mas não é isso. Aí acaba não avançando, uma coisa que, como você falou, Deus não tá nem aí pra isso. E as pessoas também não estão nem aí é, para isso. E aí não avança e você fala, nossa, por quê? Por causa do perfeccionista. Tem que tomar, tem que bambear ele mesmo é. aí. Tem que ser bem balancear, né? Aí, aí vem outras questões. Aí, o que é que as pessoas vão falar? O que é que as pessoas vão pensar? Que eu não sou capaz, ou eu estou fazendo algo meia boca, né? E o que é que vão falar de mim? Então, assim, várias questões. Aí como é também, aí vem a comparação. Veja como uma É, coisa puxa a outra, isso aí. né? Aí vem aquele sentimento de incapacidade, aí eu não consigo fazer nada certo, enfim. E aí você tá ali parada, tá ali estagnada, tá ali fazendo nada para Deus, enquanto Deus espera, né, das pessoas fazer algo, mesmo que seja o primeiro degrau, vai subindo aos poucos, né, fazendo o que Deus está pedindo para fazer, sem avançar a mais, né? Como você falou no início da live, e tem gente fazendo coisa que Deus não chamou para fazer, ou está fazendo no tempo errado, né? Então não está preparada para isso. Aí quando vem as questões do mundo, as perseguições, quando vem as, as aflições, aí abandona, né? Então, assim, por isso que é importante o processo, né? Antes de você estar fazendo algo de verdade para o Senhor, você tem que aprender, é como tudo. Um curso, quando você vai ser médico, ou vai ser psicólogo, ou vai ser. Você passa pelo curso, passa ali por uma especialização, né? Você vai se capacitar. A mesma coisa para você viver o chamado de Deus. A capacitação é do céu, é na vivência, na experiência. Aí as outras coisas de cursos e isso, de aquilo, faz parte. Mas a nossa vivência ali com o Senhor, né, com a comunhão, com a intimidade com Ele, é só a gente e Ele. Isso aí é um processo que a gente tem que passar. Porque senão a gente não vai ter não vai estar preparado emocionalmente, psicologicamente para o que vem. E aí, e aí é complicado, né? Porque você precisa não só estar preparado espiritualmente, mas você precisa estar preparado emocionalmente, né? Mentalmente para essas Sim, questões que é vêm verdade. junto com o chamado, porque senão você cai, Por né? isso que eu falei no E início, aí, quando você estava falando, que eu te interrompi para dizer que tem que entender a etapa, tem que entender o tempo de Deus. Porque sim, senão, por exemplo, se não estiver preparado e quiser viver algo maior do que aquilo que Deus te preparou, não vai funcionar. E aí o que acontece? A pessoa não consegue cumprir o seu propósito, porque não foi. Não é que Deus não tem esse chamado, é que não era o tempo. Aí sabe? Aí as pessoas vão avançando, vão falando, não, eu quero agora, eu quero agora, agora. E Deus vai deixar. E aí o que acontece? A pessoa, o que você falou, se frustra, decepciona, volta, fica com medo, fica insegura, não consegue mais avançar porque não deu certo da primeira vez. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de o que, que é para mim, o que, que não é para mim e qual é o tempo que é para minha vida isso, né? Tem que ter esse. Eu acho que isso é uma das coisas
prioritárias, né? A gente ter esse entendimento. Isso a gente só vai entender isso buscando em Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é o tempo que eu preciso viver agora? Sabe? Não deixa eu atropelar Uhum. as coisas, porque quem atropela as coisas não é Deus, é a gente. É o ser humano, né, que sai atropelando tudo, quer fazer tudo de uma vez só. Enfim. É isso mesmo. Mas tem uma irmã perguntando aqui como se preparar, irmã, o emocional. Olha, primeiro eu buscar o Senhor, né? Intimidade com o Senhor e terapia. Aí é uma questão que a gente vai ter que analisar, né? Essa questão emocional, né? Ela disse que tem tido ansiedade e não sabe por quê. Aí vou ter que investigar, minha irmã. Eu não tenho assim a resposta pronta para você, né? Mas uma das coisas que eu até falei no início da live é o priorizar o Senhor, né? Desde o início da manhã. Eu acordo mais cedo para priorizar o meu devocional, ou seja, a minha entrega do dia a Deus. E isso aí faz toda a diferença. Lógico que durante o dia a pilha vai baixando, né? A pilha começa lá em cima da energia, né? Mas aí ao longo do dia aí a gente tem que recarregar a pilha. Aí nem sempre a gente tem esse tempo de recarregar, que é o quê? Com a oração, a leitura da palavra, e tá ali buscando, né? Mas aí você pode fazer isso quando você está lavando o prato, quando você está limpando a casa, quando você está trabalhando. Você pode fazer, escutar algo, escutar a palavra. Hoje em dia, com a internet, né, você pode buscar. Agora, se há uma coisa muito forte de ansiedade, aí é bom buscar uma ajuda profissional. Aí precisa analisar, né? É muito bom o autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente começa a entender certos comportamentos que a gente tem. Esse entendimento, poxa, por que eu estou sentindo isso? O que é que aciona? Qual é o gatilho que aciona a minha ansiedade? Né? O que é que faz eu ficar ansiosa? Você tem que entender, Sandra. O que é que está te deixando? Você disse que não sabe por quê, mas algo, há algo que aciona essa ansiedade. Exatamente. Como se fosse um gatilho, entende? Que faz você ficar ansiosa. É alguma pessoa, é algum acontecimento que você fica ansiosa antes do tempo, alguém que fala algo para você, sempre fala aquela coisa, e isso aciona também a ansiedade. É algo financeiro, você tem que entender o que é que está te fazendo ficar ansiosa. Aí, quando você entende você e o que te cerca, né? O tipo de comunicação que você recebe, a gente aprende muito isso no coach, né? Aquilo que a gente comunica gera o pensamento, que gera um sentimento, gera um comportamento e gera aquilo várias vezes acontecendo, acaba gerando uma crença limitante. Então, é, ela disse que é viúva por 2 vezes. 2 vezes. Certo. Aí, minha irmã, eu aconselho você, não é agora na live, né, que a gente vai trazer isso, mas eu te aconselho a buscar uma terapia mesmo, um psicólogo, um terapeuta, né, que possa te ajudar, tá bom? Nisso aí, porque aí a gente precisa ser Porque investigado, né? ela Entende? falou aí Mas, que é quando ela chega à noite. Também pode ter a ver com medo, insegurança, né? Tá sozinha naquele momento que para o medo tudo. de ficar só, Então, assim, é, é que ela colocou um pouco em cima aí, ó. Quando eu estou só e que chega à noite. Então, talvez esse é uma insegurança, um medo, né? Enfim. Mas, assim, só vou investigar. complementando. Aí, ela escreveu isso, irmã. Só complementando aqui, né? O que ela falou a Bíblia ensina muito assim, lógico que é muito importante assim, Deus colocou
Sabe, antigamente as pessoas falavam, ah, se você procurar isso, procurar aquilo, você não tem fé. Mas não, isso é ignorância, né? A primeira coisa que a gente tem que buscar realmente é o Senhor, né? Saber confiar em Deus, Sim, entender que assim, por que está ansiosa, né? Por que está ansiosa? Se Deus, a Bíblia fala, e eu estava o tempo todo lembrando daquela passagem que fala que o Senhor alimenta os pássaros, o Senhor veste, né, os lírios dos campos. Então, ele cuida dos detalhes, resumindo. Então ele vai cuidar da gente também, né? Então a gente não precisa ficar nessa é. expectativa. Mas no caso dela, que ela tá falando aqui, à noite, eu acredito que vai mais pro lado do medo, da insegurança, e aí é uma outra 500. Mas assim, todas essas respostas você busca em Deus. Eu não sei, né, qual é a fé, mas enfim, Deus ele fortalece o coração, a palavra de Deus, buscar uma ajuda também espiritual é muito importante, né? Um aconselhamento, enfim, uma oração específica, talvez alguém para visitar a sua casa, fazer uma oração, né? Conversar de uma maneira é, mais específica para entender melhor. E isso que a Letícia falou, que também é essencial, buscar ajuda de profissionais, né, Letícia? Não Isso. adianta, porque assim, Deus é acima de tudo, a gente busca o Senhor e Ele é completo. Mas é importante também você ter. O Senhor colocou os médicos para ajudar as pessoas, né? Colocou os professores para ensinar as pessoas. Então tem também os psicólogos, os terapeutas, né? Tem os coaches Isso. também hoje. Então, assim, tem profissionais capacitados também para ajudar, né? Além de você buscar em Deus, porque às vezes a pessoa não tem força de buscar sozinha, né? De eu vou buscar aqui no primeiro momento, como a Letícia falou, Exato. começa a buscar, daqui a pouco a energia diminui, vai desanimando, e fala assim, nossa, eu não tô conseguindo. Então corre, pede ajuda. Um dos erros maiores que existe nas pessoas é não buscar socorro. Busca ajuda, ajuda Isso. espiritual, ajuda profissional, porque certamente o Senhor tem o melhor para sua vida, né? Certamente Deus não tem essa, não é o Senhor que está trazendo essa ansiedade aí para o seu coração, né? Então a gente precisa entender isso. Só complementando mesmo. É, é isso. É isso. A outra irmã aqui, a Andrea, né? Ela falou: nosso testemunho de vida inspira outras pessoas. Naquilo que vencemos, outros também poderão vencer em Cristo, né? Então, assim, tem vários comentários aqui, Amém. várias pessoas que entraram. É, é isso, gente, né? Que o Senhor ele tem o melhor para nossa vida e Deus ele quer fazer na nossa vida e assim a gente precisa confiar, sabe? Eu vejo assim, como é que confia em Deus? Como é que busca Deus? Apresenta essas coisas todas aí. Ela falou, eu creio em Jesus, glória a Deus. Jesus ele quer trabalhar, né? Ele quer Amém. tirar essa ansiedade do seu coração, né? Ele quer tirar essa insegurança que tá vindo muito no meu coração isso é a insegurança, né? O medo, essa aflição que vem. Então, assim, Deus não quer, né? Deus não deu pra gente o espírito de medo, né? Ele deu um espírito de ousadia, de coragem, pra gente vencer. E estando sozinha ou acompanhada, o Senhor tá sempre conosco. Então, irmã, busca a Deus, ora, fala para ele, Deus, é isso, estou sentindo assim. Senhor, me ajuda, me fortalece, tira esse, né? Tira esse terror noturno, tira essas coisas de mim e Amém. É. procura ajuda de alguém, um pastor, uma pastora, alguém espiritual, primeiramente. Depois você também busca essa parte aí todas, né? De psicólogo, terapeuta e todas essas outras pessoas, porque certamente você vai ser ajudada. Porque você não está aqui na live à toa, né, Letícia? Não entrou na live em É vão. verdade. Com certeza Deus tem algo É. extraordinário e libertador para fazer na sua vida, viu, amada? Amém. 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 Eu creio, viu, Sandra? Sim. Eu tenho sempre uma frase, eu tenho vários post-its aqui na minha parede, no meu canto da devocional, que é onde eu estou fazendo a live, que é assim: quando o desânimo chegar, olhe para a cruz. Lá está o sentido da vida. Amém. Então, quando a ansiedade, o desânimo, a frustração, sempre que eu estou sentindo assim que vem, aí eu lembro dessa frase, porque foi na cruz.
É na cruz que a gente tem que olhar, é para a cruz que a gente tem que olhar todos os dias e dizer, Senhor, obrigada, obrigado, sabe? E assim, todo desânimo saia, porque quando a gente tem essa consciência, o sentido da vida, da nossa vida, tá lá na cruz, né? Todas as coisas. Sei que é difícil, que tem momentos que a gente não consegue nem controlar, né? Sentimentos e emoções que a gente não consegue controlar. Mas quando a gente tem isso muito em mente, né? Qual é o sentido da nossa vida? É o que Jesus fez por nós. Então, deve ser, deveria ser, né, esse o sentido da vida de todos nós. Então, deixo essa mensagem aí para vocês. Quando o desânimo chegar, olhe para a cruz. Lá está o sentido da vida. Não só o desânimo, mas a ansiedade, a frustração, o sentimento de incapacidade. Quando você estiver se sentindo perdida ou inútil, lembre dessa frase, da cruz, porque é lá que está o sentido da vida. Amém. Amém. Forte essa frase, bonita, linda. Muito forte. Buscar É, na cruz, né? foi o Espírito Santo que me deu essa frase, quando eu estava assim no momento, sabe? E aí veio assim, muito forte. E aí eu escrevi no post-it, assim, com hidrocor, assim, bem preto, e tá ali. Amém. Eu Glória a Deus. sempre leio. Glória a Deus. É Que isso. bênção. Gente, estamos chegando no final da live, Obrigada. né? E eu quero agradecer a Letícia. Peraí que você vai orar, viu? Mas deixa eu só agradecer logo. Agradecer, viu, pela sua disposição na para Travou falar com a aqui. gente, para ensinar, para trazer sua experiência. Foi uma bênção e essa live vai ficar gravada, então vocês podem acessar depois, enfim. E vocês que estão na live, né, quiser procurar a Letícia, né? O seu Instagram é Letícia Carvalho? Não, é mentora, né? Sua mentora, Letícia Sua Carvalho. mentora Letícia Carvalho. Então segue ela aí, ela tem conteúdos muito bons também. E ela, você pode chamar no direct, né, Letícia? Para poder É, pedir é isso ajuda, aí. enfim, procurar uma mentoria com ela, enfim. E o meu Instagram também tá aí, Cristiane Venturotti. Pastora Cristiane Venturotti, desculpa. Pastora Cristiane Venturotti, também segue lá, também sempre estou colocando lá alguma coisa para ajudar espiritualmente a vida das pessoas, porque é para isso que a gente foi chamada, né? E a Sandra que tá É, aí, né? Se você quiser, Sandra, depois manda lá no direct que a gente faz, né, hora por você, enfim, para Letícia ou para mim. E a gente ora, conversa um pouco mais também para poder entender e ajudar de alguma forma esse primeiro momento, né? Depois tem que buscar ajuda perto, porque é distante quando é assim, é é, mais difícil, né? Assim, não que a gente não possa te ajudar, mas é bom você ter um aconchego, né? De alguém aí para pegar na sua mão mesmo, enfim. Mas estou aqui à disposição, a Letícia também tenho certeza, né? Para orar, para, enfim, sim, dar um conselho, com conversar um pouco certeza. mais. Tá bom? Vou pedir para você orar para essa mulherada que está aí, Letícia, fazer uma oração e abençoar aí todo mundo e agradecer, né? Eu já te agradeço. Lá. Se quiser falar mais alguma coisa também para antes de encerrar, antes de orar. Sim, eu quero falar do meu e-book, né? Eu tenho um e-book, Encontrando Paz e Tranquilidade Emocional. Ele é um guia, na verdade. É um guia para mulheres cristãs que estão ansiosas, Legal. né, estressadas. Então, ele tá. Ó, Aí, quem se Sandra, ó, tá interessar, vendo? né, Um pode falar e-book. comigo. Ah, Pode falar comigo no direct. Ou então no link da minha bio, que tem lá para comprar o e-book diretamente na plataforma, né? Mas pode também comprar comigo. Ele é totalmente digital, né? Ele vem com um plano de ação para colocar em prática e também com um calendário de 30 dias de palavra e oração. Assim, para aquelas mulheres que não têm muito tempo para ler a palavra, pelo menos ler ali um versículo bíblico e faz uma pequena oração, né? Então eu fiz esse calendário para aquelas mulheres que não têm assim muito tempo, que estão corridas, né? Então recebe tanto o plano de ação para colocar em prática o que está no guia, quanto o calendário de oração e palavra, tá? E aí pode
entrar em contato comigo ou comprar diretamente no link da Bio, certo? E quero te agradecer, pastora, pela oportunidade de trazer, de poder falar, né, do movimento Encontre o Seu Lugar no Reino, que está crescendo, e eu creio que o Senhor vai fazer coisas assim grandiosas, né? Porque tudo começa, e a gente tem que entender isso, que não é já, né? Mas tudo tem um tempo, né? De maturação, mas o projeto tem tudo assim para que a gente alcance muitas mulheres que estão nessa situação, né? Fora do seu chamado. Então, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco desse movimento. Né? Eu falo que é movimento porque movimenta o reino. Amém. Né? Então, obrigada pela oportunidade de poder expressar, de poder falar dessa importância que a gente não está exercendo, de falar, né? Que a gente não está exercendo o chamado, é uma coisa muito séria. Né? Então, isso deve ser falado, não deve ser negligenciado. Né? Então, é importante. E vamos orar. Senhor querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar falando do teu reino nesta noite. Abençoa a vida da pastora Cristiane. Abençoa todos que entraram nessa live e que vão assistir posteriormente essa live. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar desse projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Abençoa também todas as pessoas que participaram, que escutaram, pessoas que precisam, Senhor, de uma palavra tua, de um direcionamento. Que o Senhor fale aos corações dos nossos irmãos. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por estar presente, porque o Senhor que esteve presente, o Senhor esteve em todo o tempo, em nossa boca, tudo que saiu de nós foi porque o Senhor Amém. quis. Muito obrigada, Pai. Continua a ficar conosco agora, quando encerrarmos a live, continua a falar aos nossos corações, que o Senhor esteja sempre presente, mas primeiramente que o Senhor seja uma prioridade em Amém. nossa vida. E assim nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida sem ansiedade, sem frustração, mas esperando no Senhor aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente seja instrumento, sal da terra, luz nesse Amém. mundo, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Obrigada, Deus abençoe. E a Obrigada, gente continua se querida. falando aí pelo Deus abençoe também. Instagram, pelo grupo, né? Estamos conectadas Amém. online. Gente, a internet ela é É, fantástica, né? Tem a parte ruim, mas se você souber é, usar para o bom, ela é fantástica. Ela conecta pessoas, é, propósitos, enfim, é muito legal. é. Obrigada, viu, Letícia? E Deus, pode falar. estamos, estamos à disposição para lives, né? Para falar Isso. dos nossos trabalhos, porque a pastora também tem o seu trabalho, né? Também ajudar pessoas. Eu tenho o meu trabalho, o nosso chamado, né? E estamos à disposição, Amém, né, amém. pastora Cristiane, para também falar daquilo que Deus nos chamou para Isso. fazer. E eu estou total disposição aí, né, de todos para falar daquilo que Amém. Deus nos chama. A Andrea tá falando aí, ó, Deus live abençoe abençoada. vocês. Amém, amada. Amém. Ó, vocês que estão aí, Deus faz um abençoe. print aí, você que gostou da live, que Deus falou com você, faz um print aí, marca a gente no Instagram. Se você marcar lá, a gente vai repostar, né? Aprendi isso com uma amiga minha que faz live e é muito legal. Faz um print Também aí. faço isso nas Hã? minhas. Também faço isso Ah, nas que minhas, eu legal. Uma peço. amiga minha, ela fazia isso na live. Eu falei, vou fazer isso na minha live. Printa aí, marca a gente no Instagram, escreve o que, que mais te chamou a atenção nessa live, o que, que assim, que Deus mais tocou no seu coração e a gente vai repostar lá. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Tá, um Letícia, beijo. Deus abundantemente. Tchau, abençoe. tchau. Beijo, Amém. beijo. Tchau.